Salve, salve galera! Eu sou o Marcos Medeiros, do Distrito 22 Assessoria. O vídeo de hoje eu vou tentar explicar aqui de uma maneira clara para que todos entendam que é possível sim o CAC ter o seu pedido de porte deferido, baseando a sua efetiva necessidade, com um pedido fundamentado simplesmente nas suas atividades de CAC, atividade de tiro e atividade de caça. Enfim, se o assunto te interessa, não sai daí não, que é logo após a vinheta. É rapidinho e vai valer a pena. Então, galera, vocês que ficaram para saber o assunto que eu vou levar hoje, demonstraram interesse, é importante eu começar esse vídeo aqui explicando claramente qual é a minha intenção e que sou plenamente favorável que todo cidadão de bem, que consiga comprovar lá a sua idoneidade, enfim, e que queira ter a sua arma de fogo, que queira defender a sua vida através da utilização de arma de fogo, eu sou favorável que todos tenham esse direito, tá? Eu não quero dizer que com o que eu estou falando aqui, eu estou dizendo que A tem direito, ou que B tenha direito, ou que C tenha direito, conforme muita gente sempre coloca lá nos comentários, enfim. E eu estou querendo aqui trazer simplesmente o que diz a lei. Não quer dizer com isso que a lei seja certa, que a lei seja correta. O que eu acho que a lei não é correta e que a gente tem que brigar para que ela seja modificada. E não ficar reclamando nos comentários aqui falando, se achando injustiçado, porque não resolve nada, nem falar comigo resolve nada. Mas eu estou aqui simplesmente trazendo uma possibilidade, uma coisa que eu vejo de uma forma, tenho o meu entendimento, não quer dizer que o meu entendimento também seja o correto, seja o que vai ser o aplicável e que seja soberano. Eu estou dizendo que é o meu entendimento e estou tentando compartilhar com vocês aqui para que vocês possam entender e até de repente divergir do que eu venha estar falando aqui para vocês, tá bom? Então assim, o que acontece? Realmente o porte de arma de fogo no país, ele é proibido e foi proibido em 2003 com a criação da Lei 10.826. Ponto. Todo mundo sabe disso. E aí ele coloca lá no seu artigo 6º, assim, ó. Artigo 6º, é proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional, salvo para os casos previstos em legislação própria e para... Aí ele elenca lá todos os que estão contemplados com a questão do porte de arma de fogo automaticamente devido à sua própria existência, né? Aí fala de policiais militares, de... militares das Forças Armadas, policiais civis, agentes da BIM, juízes, magistrados, fala da porra toda. E fala dos CACs aqui também, no seu inciso 9º, não é? Que ele coloca lá que para os integrantes de entidades de desporto legais constituídas cujas atividades esportivas demandam o uso de arma de fogo, na forma do regulamento desta lei, observando-se no que couber a legislação ambiental. Não sei nem o que tem a ver a legislação ambiental, mas tudo bem, talvez com relação à caça, né? E aí coloca também na mesma situação as guardas municipais e os vigilantes de empresas de vigilância. As guardas municipais saiu uma regulamentação própria para que coloca critérios para que os guardas tenham o porte de arma de fogo concedido, né, pelas suas instituições. Os vigilantes não tiveram essa regulamentação, os CACs também não. E por esse motivo de não haver a regulamentação do governo federal, para criar regras claras de que maneira poderia ser concedido o porte de arma de fogo para os CACs, nós nos colocamos na situação do cidadão comum, ou seja, aquele cidadão que não goza de nenhuma prerrogativa do fato de utilizar arma, enfim, que tem a sua previsão lá no seu artigo 10º. Deixa eu colocar aqui, eu sempre também falo com relação ao artigo 10º, que é a única possibilidade do CAC, do cidadão poder ter sua arma de fogo, o seu porte de arma de fogo concedido. Então ele fala lá no seu artigo 10º, inciso 1º, parágrafo 1º, inciso 1º, demonstrar sua efetiva necessidade por exercício de atividade profissional de risco ou ameaça à sua integridade física. O que é? Você ter uma atividade profissional que ela demande de uma quantidade de risco, que coloque a sua integridade física em risco, né? Ou que você tenha uma ameaça, que essa ameaça tem que ser comprovada diretamente
a sua existência, a sua integridade física. Um vagabundo, um desafeto, ou enfim, uma infinidade de possibilidades que a gente sabe que existem, e tudo isso tem que ser provado de maneira documental. E aí o que acontece? Eu vou falar isso em virtude depois de eu ter feito o meu pedido concedido, e recebi uma chuva de gente me perguntando, mandando mensagem: pô, Marcão, eu sou CAC, eu quero tirar meu porte, Marcão, ajuda a gente aí. Enfim, eu quero só explicar para vocês que a efetiva necessidade que foi feita para atender a minha necessidade, ela não é a mesma que pode ser aplicada a todos os casos, de simplesmente você pegar aquilo ali, copiar o que eu coloquei ali, e você trocar o nome lá, enfim, dizer que ela é sua. Por quê? Porque eu fiz aquilo baseado nas minhas necessidades e nas minhas rotinas diárias, do jeito que eu vivo, e explicando exatamente aquilo que eu elegi como o motivo que fosse para eu ter o meu pedido, né? Para eu justificar o meu pedido. E aí você pegar aquilo que é meu, que é particular meu, e tentar colocar para sua rotina, provavelmente ele não vai servir, e o delegado com toda certeza vai ter um entendimento diferente. E aí eu estou tentando aqui falar uma maneira para que você venha construir dentro das suas realidades um motivo, você sendo CAC, você sendo atirador, que ele se encaixe perfeitamente dentro daquilo que você vive diariamente nas suas rotinas de atirador. Então eu elegi como primeiro motivo você ter armas, e quando eu falo armas é que você tenha pelo menos umas 5, tá? Dentre essas 5, que você tenha pelo menos 2 longas, né? Entre um rifle, um fuzil, um rifle, uma carabina, enfim. Dentre essas 5 armas, que você tenha pelo menos 2 armas longas, tá? Eu não estou dizendo que isso é uma regra e que isso vai dar certo, não. Eu estou te dizendo que isso seriam motivos os quais você construiria a sua tese de que a sua efetiva necessidade ela é necessária por conta desses elementos. Então, assim, outra coisa que eu também coloquei como prioridade, que você participe de torneios e competições dentro do seu clube. Isso é muito importante. Que você participe de torneios e competições dentro e fora do seu estado. Isso também é muito importante. E por último, uma tese que eu venho levantando nos últimos meses aí, é só você colocar no Google lá, atirador reage a assalto. Se você colocar só essas frases as quais eu coloquei aqui, aí você vai ver infinidades. Eu vou colocar umazinha aqui, pelo menos aqui que eu vi, ó, tá aqui agora. Você vai ver uma infinidade de ocorrências aonde atiradores reagem a uma injusta agressão por parte de marginais e mandam esses marginais sentarem no colo do capeta. E graças a Deus a gente está na vantagem que eu não tenho histórico de que atirador tenha morrido na mão de vagabundo, né? Pelo motivo de reagir a um assalto. Então isso por si só já é para mim o maior motivo que já coloca a integridade física de nós atiradores em risco. Por quê? Porque à medida que os bandidos, os marginais começarem a entender, que eu acho que já entendem, que não existem só policiais armados e que tem mais pessoas armadas e que colocam a vida desses marginais em risco numa tentativa de um assalto, automaticamente a nossa existência ela já é uma existência de risco. E aí o cara vai falar assim: o cara é CAC, vai lá, mata aquele cara lá na casa dele, faz uma sacanagem com ele. Da mesma forma que os policiais, os integrantes do seu artigo 6º da Lei 10.826, eles têm essa restrição, né? Eles vivem realmente essa rotina que pelo fato de serem quem são, eles já têm a sua existência em risco. E do mesmo jeito, os CACs, por conta desses últimos fatos aí, por conta de todas essas ocorrências que a gente tem visto nos noticiários, isso provavelmente já coloca a nossa vida em risco. Daí você vai montar aquela história que é básica, baseada dentro das suas rotinas, das suas saídas diárias para você ir para o seu treino, para você ir para uma competição fora, conforme o próprio Andrei Blanco, meu amigo Andrei Blanco, que é do canal Portal Armamentista, ele outro dia esteve aqui no Rio de Janeiro e passou por uma das áreas mais perigosas, que eu considero mais perigosas para ir a um clube para poder participar de um torneio.
ele passou lá pelo Arco Metropolitano, ali todo mundo sabe que ali é uma terra sem lei, eu mesmo tenho certas restrições de passar por ali, e o Andrei passou por ali com uma quantidade de armas, enfim. E ali naquele exato momento a integridade física dele estava completamente em risco. E assim, e se alguém que saiba dessa rotina do Andrei cisme de seguir ele ou de tentar fazer uma emboscada nele, enfim. E ele ficou ali, se eu não me engano, por 2 dias aqui no Rio de Janeiro, se não me engano. Aonde a abrangência do porte de trânsito, em certas situações, conforme a gente cansa de ver aí na televisão, o CAC sendo preso por estar no deslocamento, e ele acabou sendo preso porque ele não poderia estar, teoricamente, com a arma de fogo dele ali, num restaurante, num almoço, ou em um outro lugar o qual ele não esteja praticando tiro, mas ele está claramente em deslocamento com a finalidade de participar de um torneio. Mas tem gente que não entende dessa forma, e o CAC realmente ele fica numa situação um pouco vulnerável. Então, se a gente pegar tudo isso que eu falei aqui, a gente compilar em uma ideia e transformar em letras, né, e fazer de forma convincente para que o delegado venha a estar entendendo que realmente o CAC hoje vive uma situação completamente arriscada, sim, eu acho que todo CAC ele pode ter o seu pedido concedido, sim, baseando a efetiva necessidade de que ele é um atirador e por si só a existência dele já é uma ameaça de risco, né? Já é um risco eminente para que a vida dele se mantenha íntegra e não sofra nenhuma consequência pela atividade que ele exerce, tá certo? Então, eu estou deixando aqui claro que eu sou favorável, sim, que todo cidadão tenha o direito de se defender, que possa escolher. Esse vídeo não é para dizer que A, B ou C tem o direito, enfim, não precisa falar besteira, bobagem aí no vídeo, nos comentários, que comente algo de proveitoso e que a gente possa trocar essa ideia e eu, de certa forma, ajudar vocês aí dentro das respostas, nas dúvidas de vocês, para que vocês fundamentem o pedido de porte. Desculpa, para que vocês fundamentem o pedido de porte de vocês, tá certo? Então fico por aqui, no intuito de sempre de querer ajudar e esperando que tenha ajudado, sim, efetivamente, tá? E em retribuição eu peço para que vocês deixem o like de vocês aí no vídeo, nos comentários lá, que compartilhe o vídeo. Pode compartilhar no grupão de X-Vídeo lá. Conforme eu falei da última vez, tem uma atriz pornô que está inscrita aqui no canal, uma atriz pornô de grande repercussão. É sinal de que está se interessando pelo tema das armas. Isso é legal, a gente está furando a bolha, né? Enfim, pode botar lá no grupão de X-Vídeo que o coronha aqui, o rostinho aqui, pega bem em qualquer lugar, tá bom? Então fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.